Imagina só uma cena, uma nuvem escura, sabe? Mas não de chuva, são gafanhotos. Milhões deles, talvez bilhões, avançando e, assim, devorando tudo. Absolutamente tudo. Nossa. Plantações, árvores, a esperança de colheita, tudo vira pó. É uma catástrofe mesmo. Agora, pensa comigo. E se essa praga terrível não fosse só um desastre natural? E se fosse um sinal, um chamado, talvez um chamado divino urgente? Exatamente. É essa perspectiva intrigante que a gente vai explorar hoje, né? Fazendo uma análise mais a fundo do livro bíblico de Joel. Joel, ele faz parte dos chamados profetas menores, certo? Isso. É sempre bom lembrar, né? Menores aqui se refere ao tamanho do texto, não à importância da mensagem. A mensagem é enorme. A boa lembrança. E o interessante em Joel é o mistério sobre o próprio autor. Ele se apresenta como Joel, filho de Petuel. E, bom, é basicamente isso que a gente sabe sobre ele. Só isso mesmo, não tem mais pistas da época dele, origem, o contexto em que ele falou. Então, existem debates, né, entre os estudiosos. Algumas análises colocam ele bem lá atrás, talvez século IX antes de Cristo, junto com outros profetas. Outras o situam bem mais tarde, já no período pós-exílio da Babilônia, tipo séculos V ou IV antes de Cristo. Entendi. A falta de detalhes de reis específicos, eventos históricos claros, dificulta muito datar com precisão. Mas olha, o fascinante é como essa falta de data específica, de biografia, acaba universalizando a mensagem. O foco vai todo pro conteúdo, sabe? Que mostra uma força, uma aplicação que ultrapassa qualquer época. Certo. Então temos um profeta meio enigmático, um livro curto, mas carregado de uma mensagem que atravessa os séculos. Qual vai ser a nossa abordagem aqui, então? Que a gente busca desvendar nessa análise de Joel? A nossa intenção é mergulhar a fundo mesmo, nas camadas de significado desse livro. A gente vai olhar para a praga de gafanhotos, mas não como um fim em si, entende? Como um ponto de partida. Isso, como um prelúdio de algo maior, o impactante Dia do Senhor. Vamos investigar também o chamado que ele faz para o arrependimento, um arrependimento que precisa ir além do superficial. Vamos analisar a natureza de Deus que ele revela, complexa, né? Justo, sim, mas também profundamente misericordioso. E, claro, explorar as promessas que são grandiosas de restauração e o clímax que é o derramamento do Espírito Santo sobre todos. Ótimo. Parece um roteiro denso para um livro pequeno. Catástrofe, chamado à mudança, o caráter de Deus e uma esperança surpreendente no final. Qual a linha que conecta tudo isso? Podemos começar pela praga? A descrição é assustadora. É assustadora. Como é que Joel vê isso como algo mais que um desastre? O que leva ele a ler como um sinal de Deus? A descrição é super gráfica, né? E de propósito. Joel pinta um quadro de desolação total. Campos arrasados, videiras destruídas, que era fonte de sustento, mas também de alegria, celebração. Pois é. O essencial, trigo, vinho, some. E isso impacta tudo, não só a economia, mas a vida religiosa. As ofertas no templo, que eram centrais para o culto, ficam impossíveis. Nossa, paralisa tudo. Exato. A vida da comunidade é abalada na base. Joel, então, inspirado, lê esse evento não como um acaso, sabe? Mas como uma ação que Deus permitiu ou até orquestrou, um sinalizador, uma advertência bem séria. Uma advertência. Para quê? Que perigo maior essa praga anunciava? Ela funciona como um prenúncio, um vislumbre de algo ainda mais sério e potencialmente mais assustador. O Dia do Senhor, em hebraico, Yom YHW. Dia do Senhor. Já ouvi essa expressão. O que ela significa exatamente? É um conceito central, não só em Joel, mas em vários profetas. Não é, assim, um dia de 24 horas, necessariamente. É mais um período, sabe? Um evento decisivo onde Deus intervém diretamente na história. Ah, entendi.
É um momento em que a ordem normal das coisas é rompida pela ação divina. Esse dia pode ser de juízo sobre o pecado, a rebelião, a injustiça, mas, e isso é crucial, também pode ser um tempo de livramento, de salvação, de restauração para quem se volta para Deus. Juízo e salvação. Isso. Joel descreve como algo iminente, inevitável, com um poder avassalador. Nenhuma força humana pode contra ele. O fascinante é justamente isso, pegar um desastre natural e elevar a um símbolo teológico profundo, falando dessa ação iminente de Deus. Entendi. É uma perspectiva que muda tudo, né? Como encarar a crise. E diante dessa ameaça do dia do Senhor, qual a resposta que Joel propõe? Tem saída? Tem. E ele propõe de forma bem clara e urgente. Arrependimento. Joel chama o povo para se voltar para Deus de todo o coração. Mas ele é bem específico sobre o tipo de arrependimento que Deus quer. Não é qualquer coisa. E aí entra aquela frase famosa, né? Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Por que essa diferença era tão importante? O que tinha de errado com o ritual de rasgar as roupas? É uma distinção fundamental. Rasgar as vestes era um gesto cultural comum na época, né? Para mostrar luto, angústia, desespero. Um ritual externo. Sim, a gente vê isso em outras partes da Bíblia. Exato. Mas Joel, inspirado por Deus, diz que só isso não basta. Deus não se impressiona com rituais vazios, com demonstrações superficiais de remorso, se por dentro nada mudou. Faz sentido. O que ele deseja é uma transformação interna, genuína, espiritual. Rasgar o coração simboliza esse quebrantamento autêntico diante de Deus, uma dor real pelo pecado, uma decisão firme de abandonar o erro e voltar para ele com integridade, com sinceridade. É uma conversão que começa na alma. E essa mudança de coração, esse arrependimento, era algo individual ou mais coletivo? Joel deixa claro que o chamado é coletivo. Ele chama todo mundo. Líderes religiosos, os sacerdotes, líderes civis, os anciãos, o povo todo, jovens, crianças, até recém-casados, que normalmente eram dispensados de deveres públicos. Todo mundo mesmo. Sim, a convocação é para um jejum solene, um tempo de oração intensa, de lamento sincero. Havia um reconhecimento ali de que a nação inteira tinha se desviado e precisava buscar a Deus junta. Isso faz a gente pensar, né? Na diferença entre uma religiosidade só de fachada e uma transformação espiritual de verdade, que afeta a comunidade toda. Mesmo nesse clima de urgência, de arrependimento, com a sombra do dia do Senhor, Joel coloca uma descrição incrível de Deus. Ele fala que Deus é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, ou amor leal, né? E que se arrepende do mal, ou seja, da calamidade. Como ele equilibra essa imagem de um Deus pronto para julgar com essa descrição cheia de graça? Essa descrição é o pilar de toda a esperança no livro. Ela revela o caráter de Deus, mesmo quando a mensagem é de juízo chegando, mostra um equilíbrio teológico essencial. Deus é, sim, justo e santo, o pecado não passa batido, as consequências são reais, o juízo é uma possibilidade. Certo. Contudo, ele não é só justiça. A natureza dele, marcada pela misericórdia, o rahamim, aquela compaixão profunda, quase maternal, pela graça, anum, favor que a gente não merece, pela paciência, erek apaim, literalmente longo de nariz, ou seja, lento para ficar irado. Interessante essa expressão. E por um amor grandioso e leal, o Hesed. Esse Hesed não é só sentimento, é um amor comprometido, persistente, baseado na aliança que Deus tem com o povo dele. É essa lealdade divina que torna a oferta de perdão tão forte, tão segura. A esperança do povo não estava nos méritos deles, mas firmada no caráter desse Deus que, embora justo, deseja perdoar e restaurar quem volta para ele de verdade. O juízo não é a última palavra. A misericórdia é. Essa compreensão do caráter de Deus realmente muda tudo. E parece que depois desse chamado ao arrependimento, baseado nessa misericórdia,
o tom do livro muda, né? Fica mais leve, aí vem as promessas de restauração. Sim, a mudança de tom é clara. Uma vez que o caminho do arrependimento sincero é mostrado, a resposta de Deus vem com promessas de uma restauração assim, extraordinária. Ele promete reverter tudo que a praga fez de ruim. Como assim? Celebração voltam para o culto, para a vida do povo. A vergonha, a humilhação que vieram com o desastre e o pecado vão ser tiradas. Deus promete defender seu povo. E dentro dessas promessas, tem uma que sempre me marcou muito pela ousadia. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Como a gente entende isso? Dá para restaurar o tempo perdido? Qual o sentido disso? Essa é talvez uma das promessas mais profundas e consoladoras de Joel. Com certeza não é só sobre compensar a perda material daquela safra específica que os gafanhotos comeram. Se a gente liga isso ao quadro maior da obra redentora de Deus, a gente percebe a profundidade dessa frase. Fala da capacidade de Deus de ir muito além da compensação material. Tipo, curar as feridas também? Exato. Toca na cura das feridas emocionais, espirituais, psicológicas deixadas pelo sofrimento, pelo trauma da perda, pelas consequências do pecado. Sugere que Deus pode redimir o tempo que pareceu perdido para sempre, sabe? As oportunidades que passaram, os anos de dor, de desobediência. Nossa, isso é muito forte. A promessa é que Deus pode agir no presente e no futuro de um jeito que a abundância, a alegria, o propósito restaurados superam e compensam de forma surpreendente e plena as perdas do passado. É uma restauração completa que alcança até a dimensão do tempo. É uma ideia muito, muito poderosa, cheia de esperança. Mas a visão de Joel sobre restauração vai ainda mais longe, né? Tem um clímax que ele anuncia, algo que parece começar uma realidade totalmente nova. Exatamente. Depois da promessa da restauração material, de tirar a vergonha, Joel leva a profecia para o ponto mais alto. Ele anuncia algo que ia ecoar por séculos e transformar como a gente entende a relação entre Deus e humanidade. O derramamento universal do Espírito Santo. Ah, o famoso derramamento do Espírito. Isso. Ele profetiza um tempo futuro, depois disso, depois da restauração e do perdão, em que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. O que significa isso na prática? Quem está incluído nessa promessa tão grande? O alcance disso é simplesmente revolucionário para o contexto do Antigo Testamento. Joel detalha: filhos e filhas iam profetizar. Os mais velhos teriam sonhos proféticos, os mais jovens teriam visões. E, de forma ainda mais radical e inclusiva para a época, ele adiciona: e também sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Incluindo servos e servas. Isso era inédito. Totalmente. Isso significa que a presença capacitadora, a revelação direta de Deus pelo Espírito, não seria mais só para alguns escolhidos, profetas, sacerdotes, reis, como era o padrão antes. Seria uma experiência para todos, sem diferença de idade, jovens, velhos, gênero, filhos, filhas, ou posição social, servos, livres. É a visão de uma, democratização do Espírito, um acesso direto e pessoal à presença e ao poder de Deus para todo o povo dele. Uma visão impressionante mesmo. E essa profecia, ela se cumpriu, aconteceu. Sim, e de maneira espetacular. Séculos depois, no dia de Pentecostes, aquele evento descrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Sabe, sei o nascimento da igreja. E isso logo depois da ascensão de Jesus. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo de repente. Começaram a falar em outras línguas, a proclamar as maravilhas de Deus. A multidão ficou chocada, maravilhada. Imagino a cena. Nesse momento, o apóstolo Pedro se levanta e, para explicar o que estava acontecendo, aquele fenômeno todo, ele cita exatamente essa passagem de Joel. Ele cita Joel. Que demais. Sim, Joel 2, versículos 28 a 32. Pedro diz para a multidão que o que eles estavam vendo e ouvindo era o cumprimento da promessa feita por Deus através do profeta Joel. É fascinante essa conexão direta, essa visão de uma nova era começando, uma era de acesso universal ao Espírito, profetizada séculos antes e acontecendo ali, naquele dia. Que conexão poderosa entre os testamentos.
O livro de Joel, porém, ainda continua um pouco, né? Ele direciona o foco para as nações vizinhas, menciona o tal Vale de Josafá. O que significa isso? Correto. No último capítulo, o 3, a visão se alarga para as outras nações. Joel fala de um julgamento futuro que Deus trará sobre as nações reunidas no Vale de Josafá. O nome Josafá em hebraico, Yehoshafá, significa o Senhor julga. Ah, então o nome já diz tudo. Exato. Então, mais que um lugar geográfico específico, esse vale simboliza o cenário do julgamento divino. As nações seriam julgadas por suas injustiças, violência e principalmente pela forma como oprimiram e exploraram o povo de Deus, Israel. Então o cenário final é juízo para as nações opressoras e, por outro lado, segurança para o povo de Deus. Tem alguma coisa maior sobre justiça divina aí? Exatamente, o contraste é muito claro. Enquanto as nações que agiram com maldade enfrentam a retribuição divina, para o povo de Deus que ouviu o chamado ao arrependimento e buscou refúgio no Senhor, a promessa de segurança, proteção e da presença restauradora e permanente de Deus em Sião, Jerusalém, né? O centro simbólico. Deus como refúgio. Isso. Deus mesmo será um refúgio seguro para o seu povo. Isso reforça a ideia da justiça de Deus, agindo não só na vida individual ou de Israel, mas numa escala global, responsabilizando todas as nações. E garante também que, no fim, a presença de Deus vai trazer santidade, paz e segurança duradouras para quem pertence a Ele. Puxa, percorremos um caminho intenso aqui. A praga como sinal, o chamado ao arrependimento verdadeiro, a revelação da misericórdia de Deus, a promessa de restauração total, o dom do Espírito para todos e o julgamento final das nações. Se a gente fosse resumir, sabe, as grandes lições, os insights principais que Joel nos dá, quais seriam? Tentando sintetizar, né? Podemos destacar alguns pontos-chave. Primeiro, Joel nos força a ver as crises, mesmo os desastres naturais, não como acaso, mas como potenciais, chamados divinos para a gente despertar. Isso é importante. Insight 1. Segundo, ele redefine o que é arrependimento. Não é um ritual por fora, mas uma transformação genuína do coração, por dentro. Insight 2. Fundamental. Terceiro, Joel mostra um Deus cujo juízo é real, sim, mas cuja palavra final não é a condenação. O desejo mais profundo dele é a restauração radical, que inclui até redimir o tempo perdido e derramar sua presença sobre todos. Insight 3. Esperançoso. Muito. Além disso, o livro destaca a soberania de Deus sobre a história e a natureza, o cumprimento fiel das promessas dele e a confiança que a gente pode ter nesse Deus que julga o mal, mas que quer salvar e morar com seu povo. Para nossa jornada espiritual, fica o chamado constante para a gente discernir a ação de Deus no mundo, responder com sinceridade de coração e viver na esperança ativa das promessas dele. Pensando nisso tudo e olhando para o nosso mundo hoje, a gente vive tempos cheios de crises, né? Políticas, ambientais, sociais, espirituais. Será que essa mensagem antiga de Joel ainda tem algo para nos dizer? É relevante para os nossos desafios de agora? Sem dúvida nenhuma. A relevância de Joel é, assim, surpreendente. As crises que a gente enfrenta hoje, sejam quais forem, instabilidade econômica, desastres climáticos, polarização social, vazio espiritual, podem ser lidas à luz de Joel como possíveis trombetas divinas, igual os gafanhotos lá atrás. Como sinais também. Podem ser sinais que nos convidam a despertar espiritualmente, a reexaminar nossas prioridades, a questionar onde a gente realmente coloca a nossa confiança, a nossa segurança. A ideia do dia do Senhor como um tempo de intervenção divina, de acerto de contas, continua muito pertinente. De que forma? Seja como um juízo sobre as injustiças do mundo, seja como a consumação final da salvação e do reino de Deus, a ideia de que a história caminha para um clímax sob o controle de Deus permanece. E, crucialmente, a promessa final de Joel ecoa forte hoje. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa promessa final é poderosa. Muito.
Em meio a qualquer turbulência, a porta do refúgio, do livramento, da salvação em Deus continua aberta para quem busca Ele com sinceridade. Então fica claro que Joel é muito mais que um registro antigo sobre gafanhotos e profecias distantes. É um convite que não tem prazo de validade. Um convite de Deus para a humanidade. Um chamado para voltar, um alerta sobre as consequências de viver longe dele, mas ao mesmo tempo, uma oferta incrível de perdão, de uma restauração que vai além do que a gente espera e da presença ativa e capacitadora do seu espírito. Exatamente isso. Joel é um livro que nos confronta quando estamos acomodados, mas também nos conforta quando estamos quebrantados. Ele desafia e consola ao mesmo tempo. E talvez para a gente fechar nossa conversa, fica uma questão para pensar, inspirada direto no texto. Manda. Joel chamou o povo para rasgar o coração e não as vestes. O que isso significaria na prática, hoje, nas nossas vidas, nas nossas comunidades, numa sociedade tão focada em imagem, aparência? Como seria atender a esse chamado para um arrependimento que vai além do superficial? Como a gente pode cultivar uma sinceridade que não se contenta com gestos externos, mas que busca uma transformação real, profunda, do coração? Como identificar os gafanhotos simbólicos que ameaçam devorar o que a gente tem de mais valioso e responder ao chamado de Deus com integridade e com esperança renovada?